A graça e a paz de Jesus Cristo. Vamos continuar o nosso módulo Identidade do curso Psicologia Bíblica. E agora vamos falar sobre a justificação. Você e eu fomos tornados justos, ou seja, não existe culpa, não existe condenação, não existe dívida mais em nós em relação ao nosso Deus. Nós não devemos nada mais ao nosso Pai. E por isso ele nos vê, nos olha como justos, porque ele mesmo nos justificou através de Jesus Cristo. Então uma pessoa justa é aquela que não tem culpa, não há condenação mais contra ela. Essa verdade está em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós temos paz com o nosso Pai, porque pela fé nós fomos justificados através de Cristo, o sacrifício dele. E Paulo vai dizer no capítulo 4 aos Romanos algo profundo, importantíssimo sobre a nossa justificação. Olha o que ele diz. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Paulo está citando um texto de Davi, uma fala de Davi, quando ele diz que bem-aventurado é o homem que Deus atribui justiça independentemente de obras. Isso significa que você se tornou justo, você foi tornado justo não pelas suas obras, não pelas suas atitudes, ações, palavras, não foi por aquilo que você fez corretamente que te tornou justo, mas foi aquilo que Jesus fez por você. Independentemente das suas obras, você foi tornado justo ou justa por ter crido e confessado a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E ele continua dizendo: bem-aventurado é aquele que Deus jamais atribui pecado. Existe alguém na terra que Deus não atribui pecado a essa pessoa? Sim, são aqueles que foram justificados pelo próprio Deus. Então Deus não atribui mais pecado a você, ou seja, ele não te condena mais pelo pecado que habita na sua carne. Eu já ensinei aqui, já expliquei nos módulos anteriores que nós temos, capítulo 7 aos Romanos diz que a lei do pecado habita em nossa carne. E essa lei faz guerra contra a nossa mente, o nosso entendimento. Então existe sim um pecado que habita em nossa carne. Mas Paulo também vai dizer no capítulo 8 aos Romanos que Jesus Cristo condenou na carne dele o pecado para que nós possamos viver na lei do Espírito e da vida. Então Jesus Cristo na carne dele condenou o pecado que habita em nossa carne. Por isso Deus não atribui pecado a nós, não nos condena mais. Agora, nós podemos continuar pecando, porque esse pecado que habita em nossa carne tenta nos levar ao domínio do pecado. O que acontece com o crente que continua se entregando aos prazeres da carne, ao pecado? Esse crente será destruído. Porque em Gálatas capítulo 6, a partir do verso 7, diz que aquele que semeia na carne colherá destruição. Paulo também diz no capítulo 8 aos Romanos que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então nós não podemos nos valer da justificação em Cristo para nos entregarmos ao pecado, porque isso vai trazer destruição para nós. Mas se nós estamos todos os dias andando na fé,
A Bíblia diz que Deus não atribui pecado a nós. Nós acabamos de ler aqui. Jamais, bem-aventurado é aquele que Deus jamais atribui pecado. Isso só é possível pelo sacrifício, pela obra de Jesus Cristo. Vamos continuar aqui vendo o que a Bíblia nos ensina mais. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aos Colossenses, Paulo está dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossas transgressões, mortos para Deus espiritualmente. Então, quando Adão pecou, desobedeceu, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão morreu. Porque Deus disse para ele: Adão, no dia em que você comer, você morrerá. Adão viveu 930 anos. Então, fisicamente, ele não morreu no dia que ele comeu do fruto. Mas espiritualmente, sim, ele morreu naquele momento. Ele foi separado espiritualmente do Deus Criador. E todos os seus descendentes, todos nós que viemos de Adão, nós também morremos espiritualmente. E por isso, Paulo está dizendo que Deus nos deu vida através de Jesus, perdoando todos os nossos delitos, todos os nossos pecados. Então Jesus cancelou o escrito de dívida que havia contra nós por meio das ordenanças de Deus. Então nós tínhamos uma dívida com o nosso Criador, mas Jesus cancelou porque ele cravou na cruz o escrito de dívida. Então você não deve nada a Deus mais. Esse sentimento de dívida que nós, por termos pecado, errado, agora Deus está nos punindo pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Isso não é verdade. Deus não pode te punir mais pelos seus pecados, pelos seus erros. Tudo que nós sofremos pelas nossas falhas são consequências dos nossos atos, mas Deus não atribui mais, Ele não nos condena mais. O que Deus faz, é claro, é nos corrigir. Correção é diferente de condenação. Nós não somos mais condenados como o mundo é condenado. Nós somos corrigidos como filhos para não sermos condenados com o mundo. É isso que Paulo fala no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, que os irmãos ali naquela igreja estavam sendo disciplinados, julgados, corrigidos por Deus, para que eles não fossem condenados com o mundo. Então o Pai, porque Ele nos ama, Ele nos corrige, mas Ele não nos acusa, Ele não nos condena, como o mundo será condenado por viver em desobediência, tá? Então não fique se culpando, não fique se condenando. Entregue para o Senhor as suas falhas, confesse os seus erros, os seus pecados diante do Senhor, e a Bíblia diz que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros,
e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então o Senhor continua nos purificando à medida que nós caminhamos na luz. Então esse sentimento de condenação, de culpa, de dívida diante de Deus, nós precisamos ser libertos desse sentimento, desse pensamento. E aqui nas próximas aulas você vai ver mais a respeito disso. Como o Pai te vê, justo, sem culpa, sem dívida, sem condenação. Nós vimos aqui que pela ofensa de um, pelo ato de um, a desobediência de um, todos nós morremos. Adão foi quem desobedeceu, transgrediu a lei de Deus. Todos morremos, a morte reinou. Quanto mais o dom da justiça. Aqueles que creem receberão o dom da justiça e por meio de Cristo reinarão em vida. Então a justiça, justificação é um dom. Dom é um presente, é uma dádiva. Você recebeu como um presente a justificação por ter crido em Jesus Cristo. O sacrifício dele foi tão terrível, ele sofreu tanta dor, ele foi moído pelas nossas transgressões para que você não seja castigado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Então por isso que eu disse aqui, que Deus não fica nos culpando, não fica nos condenando, ele não fica nos cobrando uma dívida pelos erros que nós cometemos. Na verdade, esse sentimento de culpa nós vamos ver é por meio do nosso acusador. E nós precisamos crer nessa verdade para desfrutarmos dessa paz de Deus. No capítulo 22 de Apocalipse, Jesus disse: aquele que é justo, continue na prática da justiça. Aquele que é injusto, continue na prática da injustiça. Continue sendo injusto, mas aquele que é justo, continue na prática da justiça. Então, o próprio Cristo te chama de justo. E assim você precisa se ver dessa forma. Aceitar o perdão, aceitar a justificação. Agora, se uma pessoa continua se entregando ao pecado, à carnalidade, ela vai sim se sentir culpada, porque ela não vai conseguir crer na justificação de Cristo. A consciência, a própria consciência da pessoa estará trazendo o sentimento de culpa juntamente com o nosso adversário, o acusador, que nós vamos ver na nossa próxima aula. Então creia, livre-se, liberte-se de todo sentimento de condenação, culpa, dívida, porque isso adoece a mente, adoece a alma. Isso traz graves problemas para a nossa psique. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.